Bom, se você considera a geometria analítica uma pedra no seu sapato, vem para essa segunda parte. A gente vai trabalhar de uma forma bem detalhadinha, com exercícios legais, para você compreender isso aqui melhor do que nunca, tá? A analítica, ela é difícil? Em alguns pontos, sim. Tem muito detalhezinho. Mas se você ficar bem atento a como se utilizar das informações, aos detalhes, você vai ter sucesso, vai aprender bem legal isso aqui. Então, eu concentrei nesta aula aqui exclusivamente distância entre dois pontos. Vem comigo que você vai ficar feliz. Olha lá, distância entre dois pontos. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, a geometria analítica, né, uma criação aí atribuída ao René Descartes, também ao Pierre de Fermat, ela vai fazer a fusão, a junção entre a álgebra e a geometria. Aqui nós estudamos as formas da geometria, e aqui na álgebra a gente estuda as equações. E se a gente juntar essas duas coisas? A gente vai provar que é possível representar, então, entidades geométricas por intermédio de equações, funções, enfim, de uma forma geral, e utilizando essas estruturas algébricas. Esse é o segredo da geometria analítica. E a distância entre dois pontos nos mostra qual o segredo em especial. Como medir comprimentos. Como é que eu meço um segmento sem precisar de uma régua? Como é que eu meço um segmento tendo apenas as coordenadas? Isso significa que eu posso transitar. Não é só medir um segmentinho, mas agora eu posso calcular o perímetro de uma figura geométrica. E quando eu falo figura geométrica, não fica pensando só no desenho do seu caderno. Cara, quando eu falo de figura geométrica, eu estou falando dos quarteirões onde você vive, nas construções aonde você estuda e assim vai numa infinidade de outras coisas. Legal? Então vem comigo. Está aí o plano cartesiano. Ó. Vou marcar nele dois pontinhos. Vamos chamar as coordenadas do ponto A de x0 e π0 e do ponto B de x1 e π1. Eu quero calcular o comprimento deste segmento que vai unir o ponto A ao ponto B, a distância entre A e B, ou seja, o menor caminho que separa A e B. Tá aí. Vamos chamar esse segmento aí de Dzinho. Como é que eu vou fazer para calcular esse cara? Presta atenção como é simples e vai utilizar um conceito que você conhece há muito tempo e que a gente conhece há milhares de anos. Vamos traçar um segmento paralelo ao eixo X, que vai aqui do x0 até o x1, e depois outro segmento paralelo ao eixo Y, que vai do Y0 até o Y1. Opa, Gião, esses caras estão formando um triângulo retângulo. Esse Dzinho, que vai ser a distância entre A e B, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E quanto valem os catetos? Ora, se eu tenho as coordenadas de A e B, eu tenho x0 e x1. Então, quanto que vale esse segmento paralelo ao eixo x? Este cateto vai valer x1 menos x0. E o outro cateto vai valer y1 menos y0. Ô, Jean, legal! Espera aí. Então, para poder encontrar essa distância, num triângulo retângulo em que eu quero saber a hipotenusa e tem os catetos, só aplicar o teorema de Pitágoras. Olha lá. O quadrado da hipotenusa, Dzinho ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nossa, Gião, é só Pitágoras? Pois é. De repente você olha e fala assim, nossa, uma fórmula mirabolante, complicada. Não, é só o teorema de Pitágoras mesmo. Para facilitar um pouquinho a linguagem, a gente costuma usar em geometria analítica, e lá na física você também usa isso. x1 menos x0 é uma variação. É o final menos o inicial. Então a gente costuma chamar isso de ΔX. Consequentemente, o y menos o y0 a gente pode chamar de ΔY. E aí? Distância ao quadrado vai ser ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Ou, se você passar o quadradinho para lá, a distância vai ser a raiz quadrada do quadrado de ΔX mais o quadrado de ΔY. Ficou uma forma? Sim, mas derivada, antes de mais nada, do teorema de Pitágoras. Legal? Pô, quer saber de uma coisa? A teoria dessa aula é esse slide. O restante é a gente aplicando esse conhecimento em modelos diferentes de exercícios. E é o que a gente vai fazer agora. Vem comigo. Olha lá. Um bem simples, que é para ilustrar nesse momento a aplicação, e aí algo que eu gosto muito de mostrar para os meus alunos é método. Qual a metodologia que você vai utilizar para resolver? A metodologia tem a ver com qual a organização que eu vou utilizar para poder chegar nesse objetivo.
E matemática, pessoal, tem muito de organização. Se você coloca suas informações e seus dados dispostos de uma maneira bem simples, coesa, compreensível, com uma linguagem coerente, você está organizando as informações. E a partir do instante que elas estão organizadas, a chance de você se confundir, cometer erros durante os cálculos, ela diminui. Então, a minha sugestão de método de resolução é a seguinte: colocarmos os pontos. Quando a gente estiver mexendo com geometria analítica, né, vamos lidar com os pontos, eu gosto de lidar com eles em coluna, um em cima do outro. Por quê? Porque daí na primeira coluna sempre aparecem os valores de x, enquanto na segunda coluna aparecerão os valores de y. Vamos pegar esse ponto P e vamos atribuir ali ó, as coordenadas do seu ponto como x0 e y0. E ali no ponto Q eu vou atribuir como x1 e y1. É só para diferenciar que são duas coordenadas diferentes. Os valores de x ficam na primeira coluna, os valores de y na segunda. É uma organização, é um método. E agora é só a gente jogar isso aqui, né, naquele teorema de Pitágoras. Se você quiser, desenha o plano cartesiano, maravilha, aplica Pitágoras. Mas a ideia é justamente a gente evitar, sempre que possível, de precisar desenhar para poder resolver. Então, a distância vai ser o quê? A distância ao quadrado vai ser o quadrado das diferenças dos valores de x mais o quadrado das diferenças dos valores de y. Legal. Como x1 eu estou chamando de 3, vai ficar 3 menos 2, que é o x0, mais 19, que é o y1, menos 7, que é o y0, ambos elevados ao quadrado aí, tá? 3 menos 2 vai dar 5, 5 ao quadrado. 19 menos 7 vai dar 12, 12 ao quadrado. 25 mais 144. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 169, e, consequentemente, a distância entre esses dois pontos vai ser de 13. 13 o quê? Se a gente não citou nenhuma unidade de medida, a gente vai chamar essa unidade aqui de unidade cartesiana, 13UC. Beleza? Pronto, está aí, feito um primeiro exercício bem simples para ilustrar essa situação. Legal? Bora para o próximo. Pronto, uma questãozinha aí, ó, lá de um vestibular do Rio Grande do Sul. Na figura, o ponto A representa uma praça e o ponto B é uma livraria. Então, está sendo dada essa figurinha aqui, o plano cartesiano, os pontos A e B. Bora ver o que está sendo pedido. Considerando o quilômetro como unidade de medida, a menor distância entre a praça e a livraria é de aproximadamente... A menor distância é até redundante, tá, pessoal? Distância já significa, né, já implica na ideia do menor caminho possível, que vai unir esses dois pontos e tem que ser um segmento de reta, que vai ser esse segmentinho aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a distância entre esses dois pontos. O que eu preciso? As coordenadas. O ponto A é o ponto de coordenadas menos 2 e 1, tá vendo? E o ponto B é o ponto de coordenadas 4 e 2. Só isso, Jean? Só isso. Então, organizando os pontos conforme eu estou te ensinando, pega lá ponto A, ponto B, coloca, né, em coluna x0, y0, x1, y1. E aí é só jogar na relaçãozinha da distância entre dois pontos. Então, se a gente usar lá, ó, o x0 menos x1, vai ficar 4 menos 2, o quadrado disso, mais do y1 menos y0, 2 menos 1, o quadrado disso. 4 menos 2 vai dar 6 ao quadrado, 36, mais 1 ao quadrado, 37. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 37. Como é uma questão aberta, né, você pode até deixar a resposta assim. Mas, se tivéssemos aí alternativas, nas alternativas nós poderíamos aproximar isso aqui para quanto? Para 6. Então, distância de aproximadamente 6 km. Fácil, né? Então vamos lá, vamos para um caso mais trabalhoso. Determine o perímetro do pentágono, cujos vértices foram localizados no plano cartesiano a seguir. Opa! Então, o plano cartesiano é os pontos A, B, C, D e E. Ponto A, 2 e 1, ponto B, 2 e 3, e assim sucessivamente. Bom, cadê o pentágono? Na hora que eu juntar A com B, B com C, C com D, D com E e E com A, ou seja, unindo os vértices consecutivos, a gente vai formar o pentágono. Eu quero saber o perímetro desse cara. Ora, o perímetro quer dizer a medida do contorno. No caso de um polígono, como é esse pentágono, a gente determina o perímetro somando os lados. Então, vamos aproveitar que a figura, o desenho está te dando
é o plano cartesiano, e a gente, por intermédio do plano cartesiano, pode afirmar que o segmento AB tem a mesma medida do segmento DE. Opa, isso é legal, Gião. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. O segmento que vai de A até E, ele está usando 1, 2, 3, 4 quadradinhos do plano cartesiano. Então, ele é o dobro do que mede o segmento AB. Então, AE é igual ao dobro de AB. E os segmentos CD e BC são diagonais desses dois retângulos e, consequentemente, são também congruentes. Legal? Então, isso já facilita um monte, porque eu não vou ter que calcular todas as medidas dos 5 lados. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, o perímetro do pentágono a gente vai calcular, olha ali, ó, somando as medidas de todos os lados do pentágono, que vai ser obtida pela distância entre os pontos consecutivos. Vamos colocar os pontos um sobre os outros, cada um, né, montando uma coluna aqui e tal, para que fique naquela disposição que eu te sugeri. E agora, vamos calcular a distância AB. Vamos utilizar aqui, ó, o ponto B como partida, então vai ficar x1 menos x0, 2 menos 2, e o y menos y0, 3 menos 1. 2 menos 2, 0 ao quadrado, 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. Isso significa que a distância AB vai ser igual a 2. Lembra lá do pentágono que o segmento DE tem a mesma medida do AB. Ambos valem 2. E lá do pentágono também, a base dele, lembra, tem o dobro da medida deste segmento AB. Então, AE, que é a base, vai valer 4. Legal? Bom, agora a gente precisa encontrar aqueles dois segmentos transversais lá, que eu vou obter com BC e CD. Então, temos os pontos B, C e D. Vamos calcular a distância BC. Vamos fazer lá, ó. 4 menos 2 ao quadrado e 0 menos 3 ao quadrado. 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4 menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4, 13, quer dizer que a distância BC é raiz quadrada de 13. Como o CD vai ser igual ao BC, ambos valem raiz de 13. O que vai ser o perímetro? Bom, o perímetro, somando todos os lados, nós vamos ter AB 2, BC raiz de 13, CD raiz de 13, DE 2 e o EF 4. Resumo, 2 mais 2 mais 4, 8. E raiz de 13 com raiz de 13, 2 raiz de 13. Quer dizer que o perímetro do pentágono vai ser 8 mais 2 raiz de 13. Legal? Trabalho fácil. Agora vamos para uma questãozinha do vestibular da UniOeste. Já é uma questão aplicada, né? Tem uma historinha embutida. Ó. Uma praça possui dois calçadões, A e B, perpendiculares entre si. O engenheiro responsável pelas obras deve colocar dois bancos no calçadão A, distantes 4 metros de um chafariz. Associando os calçadões aos eixos coordenados e considerando o calçadão A como eixo vertical, o chafariz encontra-se no primeiro quadrante e localiza-se a 2 metros do calçadão A, medidos perpendicularmente. A distância entre os bancos é de quanto? Bom, palavras importantes aqui, né? Os calçadões são perpendiculares e foram associados aos eixos coordenados. Então, o A vai ser o eixo Y e o calçadão B vai corresponder ao eixo X. Ele também está dizendo que o tal chafariz fica lá localizado no primeiro quadrante. Legal. Bom, então com as informações que nós temos aqui, vamos pôr no gráfico. Vamos fazer aqui uma ilustração e a gente vai poder tirar as devidas conclusões aí, ó. Bom, os dois bancos estão localizados em um calçadão. Então, associamos calçadão A ao eixo Y e o calçadão B ao eixo X. E os dois bancos B1 e B2, estou chamando aí de B1 e B2, eles vão ficar localizados ali no calçadão vertical, que é o calçadão A. Legal? Maravilha. O chafariz vai estar no primeiro quadrante, vou chamar de ponto A, onde vai ficar localizado esse chafariz. E repare que a distância deste chafariz a qualquer um dos bancos tem que ser a mesma, ou seja, 4 metros. Entendi. Repare que a figura que foi obtida aqui é de um triângulo isósceles. Legal. Agora, o enunciado também diz que a distância
deste chafariz até o calçadão A, ela é de 2 metros. E ele afirma claramente que isso é perpendicular. No enunciado ele está dizendo, olha, esse segmento que une o chafariz ao calçadão A é medido perpendicularmente, 2 metros. O que eu quero obter no exercício? A distância entre os bancos. Como isso aqui é um triângulo isósceles, esse segmento perpendicular de 2 metros aqui é a sua altura, e no triângulo isósceles, essa altura relativa à base, ela também é uma mediana, quer dizer, é mediatriz também. Então, isso aqui dividiu o segmento B1 e B2 em partes iguais, que eu vou chamar ambas de x. Legal, então é só calcular o valor de x. Usa esse triângulo menorzinho aqui, ó. Não vou precisar nem usar a ideia de distância entre dois pontos, né, na forma literal. Nós vamos direto para o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, que é o 4 ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, que é x quadrado mais 2 quadrado. 16 é x quadrado mais 4, 16 menos 4 é 12, então x vai ser a raiz quadrada de 12. Pessoal, 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E por que eu fiz isso? Porque se eu fizer 4 vezes 3, eu tiro a raiz quadrada do 4, que é exata. Então, x vai ser 2 raiz de 3. Oh, captei a ideia. Como o que eu quero é a distância B1, B2, e essa distância B1, B2 é 2x, 2x vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 3, portanto, 4 raiz de 3. E nas alternativas da nossa questãozinha aí vai estar na alternativa D. Legal? Olha que questão bonitinha e bastante simples. Beleza? Bora para a próxima. Olha isso. Questão do Enem. Sempre legal a gente resolver alguma coisinha do Enem, né? Olha essa questão, que de boa. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, formando um ângulo reto, né? Delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Tá aí então, ó. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Pessoal, esse exercício aqui, né, ele vai mexer com um pouquinho da geometria analítica e tal, e ele é um exercício que nós precisamos utilizar as alternativas, sim, para resolver. E a dica está aqui, ó. O comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Das alternativas é que nós vamos fornecer vários pontos. E aí eu vou ter que verificar qual deles que se encaixa em duas coisas. Primeira coisa, um ponto que fique naquela reta, y igual a x mais 4. E segundo, um ponto que fique a uma distância inferior a 5 km do ponto onde fica o hospital, que é menos 5 e 5. Então, nós vamos precisar das alternativas, sim. Mas primeiro, voltemos, né, à estrutura do bairro lá para entender como é que nós vamos fazer isso. Primeira região, voltamos lá ao nosso gráfico cartesiano. Vamos marcar o ponto menos 5 e 5, que é um ponto do segundo quadrante. E lá o Geião desenhou o seu hospital, que é muito chique, tem até um helicóptero. Maravilha! Nós precisamos então agora identificar dentre as alternativas aquela que me indica um ponto que está sobre essa linha e que fica a menos de 5 unidades de distância daquele ponto. Entendi, Gião. A linha é a reta y igual a x mais 4. O enunciado nos deu. E os pontos são esses 5 aqui. Qual é o primeiro procedimento? Cara, o primeiro procedimento é verificar o seguinte, né? O ponto que eu estou procurando, ele tem que estar nessa reta. Então, eu preciso, destes pontos, verificar qual deles, ou quais deles, pertencem a essa reta. E como é que a gente faz isso? É muito simples. É só a gente substituir o x e o y.
Se o resultado bate, a igualdade é verdadeira, o ponto pertence à reta, caso contrário não pertence. Então a gente vai substituir menos 5 e 0. O x por menos 5 e o y por 0. Só que 0 não é igual a menos 5 mais 4, que aliás dá menos 1. Então é falso. Significa que esse ponto menos 5 e 0 não pertence àquela linha, não está naquela linha do metrô. E o menos 3 e 1? Opa, esse dá. Por quê? Porque menos 3 mais 4 vai dar 1. Então esse ponto sim pertence àquela linha. E o menos 2 e 1? Menos 2 com 4 vai dar 2 e não 1. Então não pertence a essa reta. 0 e 4, opa, esse pertence, porque 0 mais 4 vai dar 4. E o 2 e 6 também pertence, porque 2 mais 4 vai dar 6. Então, eu já estou descartando os pontos A e C. Eles estão fora, porque não pertencem ao trajeto da linha do metrô. Bom, agora, o que eu preciso é verificar qual desses 3 pontos que estão aqui nas alternativas B, D e E, qual desses 3 pontos aí ficam a uma distância inferior a 5 quilômetros do hospital, que está localizado no ponto menos 5 e 5. Como que nós vamos verificar isso? Bora lá então pegar o ponto menos 3 e 1, que está na letra B, que é o primeiro que aparece, e o ponto menos 5 e 5, que é onde fica o hospital. Vamos chamar de x0 e π0 aí as coordenadas do menos 3 e 1, e de x1 e π1 as coordenadas do menos 5 e 5. E agora aplicar a distância entre dois pontos. Se eu usar o menos 5, o primeiro x aqui, ó, então vai ficar menos 5 menos menos 3. Quadrado disso, mais aí o y1 menos y0 vai ficar 5 menos 1 ao quadrado. Ó, menos 5 mais 3 vai dar menos 2 ao quadrado, e o 5 menos 1 vai dar 4 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, mais 4, 20. Então, D vai ser a raiz de 20. Pessoal, 20 é 4 vezes 5, cuja raiz do 4 como 2, vai simplificando, ficar com D igual a 2 raiz de 5. E agora? Bom, agora nós temos que fazer uma aproximação. O raiz quadrada de 5 é aproximadamente igual a 2,23. Se eu multiplicar, então, eu vou ter que D é aproximadamente igual a 4,46 quilômetros, que é uma distância menor do que 5. Portanto, tem que ser esse ponto aí. Não precisa nem testar os outros dois. Tá ok? É essa a ideia para a gente resolver. Espero que tenha ficado bem claro aqui o trabalho envolvendo distância entre dois pontos, que é bem importante. Tem um monte de exercício para você resolver e treinar bem isso. Tá? Não é muito comum, digamos assim, que você use distância entre dois pontos, somente ela no exercício de analítica. Mas é muito comum que ela faça parte de exercício de analítica de vários casos, né? Seja circunferência ou reta, quer dizer que isso aqui acaba se envolvendo lá, faz parte do cálculo. Então é de suma importância, por quê? Porque pode até aparecer sozinho, mas normalmente aparece misturado com outras coisas e é um caso muito comum dentro da analítica. Legal? Nos vemos na próxima aula de geometria analítica. Lá a gente vai falar do que daí? Vamos falar de como calcular a área de um triângulo. Vamos falar do coeficiente angular da reta e como é que a gente vai obter equações de reta. Legal? Beijos do Geão e até a próxima.